Vamos à leitura do exórdio dessa noite, é do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje é a de número 129 e o título, Ao Partir do Pão. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 35, estas palavras. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido ao partir do pão. Emmanuel nos traz essa mensagem. Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguia-os qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais, carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem amoroso e sábio que ambos interpretaram como generoso e simpático desconhecido, e somente ao partir do pão reconheceram o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. É com você, Dora. Obrigada, querida. Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Gilson para que possa fazer a nossa oração de abertura para o nosso Evangelho da noite de hoje. Seja bem-vindo. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que nos proteja amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer o Pai Nosso Espírito de Chico Xavier e Emmanuel. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos ciclos espirituais. O pão nosso na mente e do corpo dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação e nos próprios inferioridade. Livrai-me do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja. Eu passo a palavra a Dom. Obrigada, Gilson. Neste momento, com os nossos corações entrelaçados nesta luz de Jesus, eu peço a espiritualidade maior, a doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, a permissão
para passar a palavra à nossa querida Glaci, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, querida. Boa noite a todos, a quem ainda não dei, aqueles que já dei, sintam-se abraçados, sintam-se amaciados pela misericórdia de Jesus, cada um, encarnados e desencarnados. Então vamos lá, dando continuidade ao que nossa irmã falou muito bem ontem, né? A nossa irmã Rita, que foi exatamente sobre não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16. E eu fiquei exatamente com o item Parábola dos Talentos. Bem, porque talentos, aí diz assim, talentos são os artistas? Já vieram me perguntar. Talentos são artistas? Também, eles têm os talentos deles. Mas o maior talento é aquele que nós levamos dentro da nossa malinha. Aquilo que nós conseguimos fazer com que a gente consiga definir o dom e o talento, né? Aí eu até peguei aqui, o dom é aquilo que a gente já nasce. É aquilo que a gente já nasce com a gente. É a habilidade inata. E o talento é aquilo que nós vamos aprimorando, como aquela pedra bruta, como o carvão, por exemplo, para chegar a um diamante. Assim somos nós. Nós nascemos com o dom e o talento. Aí a parábola é um alerta contra a inatividade ou a falta de fé. São 3 itens que eu marquei. Devemos usar os dons e as oportunidades que recebemos para o bem e para o crescimento espiritual. O medo não deve ser um impedimento para agir e buscar. Aí depois eu explico tudo isso aí. Há muitas pessoas que se escondem por medo de tentar, se enclausuram, fogem ou jogam sua âncora e nada mais fazem. Guardando esse Sério? momento. Eu vou desligar aqui o microfone. Então, parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores. Vamos ouvir e fazer uma simulação dos servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Logo, eu também já dou uma pausa aqui e digo: Jesus faz isso conosco sempre. Ele nos dá aquilo que nós temos a capacidade de carregar. Até a gente diz assim, ai, mas a fulano sofre tanto. A gente tem aquilo que ele sabe que nós podemos carregar. Ele não dá fardos pesados a uma pessoa fraca, né? Aí então diz, aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma ainda 2 outros. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retomado, pediu-lhe conta. Aquele que havia recebido 5 talentos veio apresentar com mais 5, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui, além deles, 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, e eu vos estabelecerei sobre muitas outras.
Entrai no gozo do vosso Senhor. Aqui eu dou outra paradinha. Na mesma hora eu lembrei da história que eu gosto de repetir. Eu adoro repetir a história de Jó. E quem não conhece a história de Jó? Tem até um hino lindo que eu também gosto de cantar aqui dentro de casa. Então, Jó, o tempo todo, perdeu tudo, mas ele recuperou por merecimento. Assim foi isso aí. Assim foi os talentos que Deus o deu, mas foi a fé que restabeleceu. A fé. Não é simplesmente a gente, porque hoje eu sou espírita, hoje eu estou lendo tantos livros, eu tenho tanto livro, eu sei de tanta coisa. E o que nós estamos fazendo? Cadê a prática? Aí diz, o bom o bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, e eu vos estabelecerei muitas outras coisas. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe, Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui, além deles 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu, ó bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, e eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. E aquele que havia recebido, senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse, Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Aqui nos lembra aquela parte do Evangelho que a gente não pode esconder a nossa luz embaixo do candeeiro, né? Do alqueiro. Então, é a gente chegar e saber expandir a humildade, a compaixão. As pessoas, talvez, até te pisando, e você não é, obviamente, você tem que também ser uma pessoa que não pode matar, pode espancar, não, mas que seja uma pessoa mais dócil, não revidar na mesma altura, não revidar com as mesmas ferramentas, mas buscar as ferramentas e o escudo que Jesus usou. Porque ele não precisou, como tem aquela passagem que ele entrou no templo lá, vizinho à torre de Helene, né? E dizem que ele chegou lá espancando. Nunca Jesus faria isso. Ele chegou ensinando. Até porque era vizinho a uma torre imensa e era cheio de soldados. Ele teria sido preso naquele momento. É bom a gente, da outra vez até disse, é bom a gente pegar o Evangelho também da Bíblia Sagrada e dar uma lidinha, a gente sabe de cada história. Aí então diz aqui, ele como eu temia, escondido na terra, ele o restituiu o que é vosso, mas seu senhor lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, sabieis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devieis, pois, colocar o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos. Portanto, ou porquanto, se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aqueles que não têm, se lhe tirará, mesmo que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Está lá em São Mateus 25, de 14 a 30, que depois eu dou uma lidinha, o que é que Emmanuel nos fala exatamente sobre isso aí. Né? Por quê? Porque Emmanuel nos relata. Eu gosto muito das passagens dele, e ainda fala exatamente sobre Mateus,
Mas antes disso aí, eu peguei do livro Fonte Viva uma passagenzinha que nos faz refletir. Sirvamos ao bem, é sermos ceareiros do bem, andar no caminho do bem, tentar ser melhor hoje, como diz sempre o nosso irmão Gilson, em todas as aberturas das preces, ser melhor hoje do que fomos ontem e ser amanhã melhor do que estamos sendo hoje. Dessa forma, nós encontraremos, sim, ou melhor, nós talvez até dupliquemos ou tripliquemos os nossos talentos. Quantos são aqueles que começam com a mediunidade, que a mediunidade nada mais é do que um resgate também das nossas anteriores vidas, né? Por isso há muitas coisas, acontecem muitas coisas, e às vezes a gente fica a perguntar, por que isso? Por que são os nossos resgates. E para isso, a gente tem o quê? Que trabalhar, não jogar a âncora e parar o navio. É como diz o Chico Xavier, num livro que tem Confia e Segue. Confiar e seguir, e não parar. É servir e não ficar enclausurado. É sair procurando modos de como você ajudar. E muitas vezes não é obrigado você chegar para uma pessoa e só dizer: eu trouxe uma roupa, eu trouxe um quilo de arroz, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo. Fica aquela coisa vaga, fica aquela coisa só de status. E o carinho? E o bom dia? E a escuta, como foi muito falado ontem, escutar mais, falar mais, dizer eu te amo mais. E é hoje, não é amanhã. Não deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Esse é os nossos talentos. É a compaixão, é a benevolência, é a humildade, é a beneficência, é a resiliência, é a serenidade, a fé, a grandeza de espírito, tudo isso são talentos que nós temos. Todos temos talentos. Cabe a nós sair espalhando essa luz, essa força que todos têm. E diz aqui: não te aflinjas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico, sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante, conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Imaginemos nós, né, que a gente muitas vezes temos o medo de sair servindo, achando que estamos sendo, não porque nós estamos sendo, tipo, criticados porque estamos fazendo, o que estamos fazendo, mas o mais importante é você fazer aquilo que está dentro de você. É a luz que emana, é a luz que está dentro. Em Alguém Me Tocou, eu peguei essa partezinha que diz assim: em todo o Evangelho, Jesus ensinou quais são 7 chaves que abrem as portas do reino. As portas para nós andarmos, para nós nos dirigirmos à pátria espiritual, ao melhor tempo que será no mundo celeste. Humildade, misericórdia, desapego, perdão, fé, perseverança e amor. E diz: o exercício de cada uma destas virtudes vai abrindo as portas da felicidade em nossa vida.
Aí Emmanuel, no livro de Mateus, né? Segundo o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, que vai do 14 ao 30, que diz assim: receberá mais reduzidas possibilidades de ganho, contará apenas com o talento e temerá lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. Aqui eu dou uma pausa. São quantos que dizem assim: se eu receber na loteria, eu vou sair distribuindo em instituição tal, só se ganhar. Mas aí vamos fazer uma regressão, vamos fazer isso. Daquela senhora do óvulo da viúva, ela não deu o que estava sobrando, mas ela pegou o que ela tinha de melhor dela e deu. Aqui fala sobre aqueles que só dão se tiver sobrando. Né? Aí diz assim: e recolhe-se a ociosidade, alegando medo de ação. São muitos que têm medo até de fazer isso. São muitos que têm medo de chegar para uma pessoa e perguntar. Hoje mesmo teve uma pessoa, amiga da pessoa que toma conta aqui do meu neto, que pulou do prédio e já foi várias tentativas. Mas será que chegou alguém? Porque muitas vezes as pessoas pensam que todos estão precisando de agasalho, todos estão precisando de comida, todos estão precisando de vestimenta, todos estão... E as palavras, que é o verdadeiro talento que nós temos para chegar, não dizendo que talvez ela possa até ser que alguém chegou para ela, mas, como dizem, né, o indício dela era realmente o suicídio, que ela já tinha tentado já por diversas vezes. Então, mas nós não podemos julgar ninguém, né? Então, é o jeito de nós chegarmos às pessoas que, às vezes, estão sorrindo, estão no nosso convívio, sorrindo, mas não estão felizes, estão chorando por dentro. Você chega aí no Bezerra de Menezes ou qualquer centro espírita, quantas pessoas precisam de um abraço, que é uma troca de energia? Quantas pessoas precisam de um bom dia? Aquele Agostinho que fica lá na calçada. Às vezes até responde com ignorância, mas é ele, você faz a sua parte. Digo especificamente como Dora, como Margot, como seu Arlindo, que ainda Gilson, Ângela, é um abraço tão energético, uma troca de energia tão gostosa. Quando a gente se reencontra, imagine aqueles que não têm mais um pai, não têm mais uma mãe, se acham sós, porque ainda não acreditam na espiritualidade, que não acreditam que estão sendo bem acompanhados, né? E então Emmanuel ainda continua: medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam medo da vida. Olha que interessante. Isso tudo Emmanuel tirou do Mateus. Achei bem interessante isso aqui. Na vida, agarram-se ao medo da morte. E na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelos destinos, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. E assim
meus irmãos, continuando aqui rapidinho, que o tempo urge, eu tenho outras coisas para ler, que diz assim: se recebestes, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Há pessoas que, tipo assim, não, hoje eu fiz uma doação, eu estou fazendo a simulação, hoje eu fiz uma doação de sopas para todos aqueles precisos. E, de repente, você volta para casa e diz: poxa, eu só dei a sopa. E a palavra? E o conforto daqueles que estão lá? Eu vou dizer agora uma experiência de uma vez que eu fui fazer uma doação de sopa aqui, e nós entramos numa rua bem sinistra mesmo, a rua, e a rua dizia, todos eles bebendo, e era aquela bebida, aquela algazarra, todo mundo, sabe? Era uma festa só. Aí a turma que ia comigo, não, não pare não, não pare não, eles estão bebendo, se tem dinheiro para bebida, tem dinheiro para comida. Gente, eu disse, meu coração está pedindo para parar, vamos parar, né? Seja o que Deus quiser, porque ninguém sabe o que está se passando no coração do outro. E a gente não usa a indulgência. E então, quando eu desci do carro, que eu disse, se alguém quer sopa, todos gritaram, que felicidade, chegou alguém com comida para a gente. E ali mesmo a bebida foi eliminada, ninguém mais bebeu nesse dia. A gente ainda trocou conversas, falamos sobre Jesus, falamos sobre coisas boas, edificamos ali o local. E todos saíram de lá felizes, até mesmo quem foi comigo. E isso é fazer muito, ainda foi, como diz doutor Bezerra, ainda foi tão pouco. Né? Aí então diz aqui, por mais sombria seja a estrada a que fostes conduzidos pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o Senhor e o servo. Olha aí, o medo daquele que enterrou o único talento que ele entregou. Não foi justificado. Foi justificado aquele que multiplicou. Aí quantas pessoas começa com uma sopa, aí depois já está fazendo outra coisa, aí vamos lá para a mediunidade. Alguns, para ajudar a outras pessoas, começam com a psicografia, de repente vem a psicofonia e vai se multiplicando. Por quê? Porque está no caminho correto, porque está no caminho de Deus. A direção é única. Aí aqui, nós não precisamos nem falar da parábola dos talentos, porque isso aí já foi lido no Evangelho, mas aqui no Vivendo o Evangelho, diz assim, achei também bem interessante, são alguns itens, porque isso aqui ainda vai sobrar na nossa necessaire, espaço para outras coisas, prestem atenção. Ainda vai sobrar na nossa necessaire espaço para mais coisas a gente colocar dentro. Benevolência, humildade, amor, caridade, fé, honradez, esperança, perdão, bondade, paciência, paz, disciplina, compaixão, fraternidade, perseverança, tolerância, compreensão, coragem e entendimento. Estas riquezas são talentos divinos que o Evangelho coloca à nossa disposição para um investimento na transformação moral. Se cada um de nós pegarmos todos esses itens e colocarmos em prática, vai multiplicar os nossos talentos. E então diz, aplique-os na vida cotidiana, medo de perdê-los no contato com as dificuldades do caminho, pois esse tesouro
guardado no cofre do comodismo, é sempre prejuízo, certo, na contabilidade da evolução espiritual. Aqui eu lembrei daquela parte que um dia eu li, que era sobre a gente prestar contas, né? Quando a gente chegar lá, a gente não vai encontrar São Francisco, Santo Antônio, São Pedro com a chave, né? Que o povo diz, São Pedro com a chave do céu. Não, nós vamos encontrar um contador, aqueles formados em ciências contábeis, que vai fazer a conta das nossas benevolências, que vai fazer as contas daquilo que a gente se restringiu para não mais nos ferir e nem ferir ao próximo. Aquela que a gente tinha, mas que a gente eliminou. E muitas vezes nós sabemos que nós, às vezes, é para passar por uma situação, agora eu também digo por experiência, é para passar por uma situação e, de repente, você simplesmente não passa, ou passa bem menos. Por quê? Será que é porque... Não, porque da próxima vez a pessoa se estraga. Não, é porque nós estamos fazendo por merecer. Aí vem o quê? As bonificações, está lá no nosso lar. Pode, quem não quiser assistir o filme, pega o livro, lê Nosso Lar, pegue o livro há 2000 anos, leia também, pega o livro Paulo e Estevão, leia também. É uma dádiva. Pega o livro Boa Nova, leiam. É muito bom, é muito salutar, porque a gente vai aprendendo com aqueles outrora. Isso, Instante da Vida, perfeito também. Cada um livro que, se a gente pegar mesmo para a gente vai se moldando, a gente vai se transformando. É igual carvão, e chegar na pedra, no diamante que a gente acha tão perfeito, mas para ele chegar àquela perfeição, foi muita luta, foi muito trabalho. E isso é com todos nós, para servirmos ao Senhor. E então, Jesus diz assim: Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas até agora, isso também está em Mateus, viu? Feito pelo Emmanuel. Mas também agora, transcorridos quase 2 milênios, ou mais 2 milênios, apliquemos lá, via de regra, as pessoas que não nos comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Aí aqui eu dou uma parada e lembro do livro Céu e Inferno. Nós temos lá o Código Penal da Vida Futura. Podem pegar, acho que se não me falha a memória, é o capítulo 2, item 7, se não me falha a memória, que você pega, são 33 códigos penais da vida futura. E, de repente, a gente começa a galgariar por lugares que a gente vai, a gente parece que está até sonhando. Quem faz desdobramento aqui, que lembra do que faz, é muito gostoso, nem que seja resgate, nem que seja ajuda, porque é muito edificante, digo com toda a, a experiência. E diz aqui mais, Emmanuel ainda diz, se pode transportar as dificuldades que te afligem num corpo robusto e razoavelmente nutrido, reflete naqueles nossos irmãos da família maior que a penúria vegasta. Diante deles, não permitas que considerações de natureza inferior te cerrem as portas do sentimento. Sobretudo, convém acrescentar que nenhum deles espera possamos resolver todos os problemas cruciais do destino. Solicitam somente essa ou aquela migalha de amor, de afeição, de humildade, de benevolência. E eu tinha mais outras coisas para ler, mas o nosso tempo, como diz o doutor Bezerra de Menezes, ele urge. Mas eu ainda vou aqui rapidinho e ler aqui, dizer assim:
Os bens da alma, inteligência, conhecimento e qualidades morais são perenes e constituem a nossa verdadeira propriedade. Dos bens do corpo somos efêmeros, usufrutuários, por estes pertencem a Deus, que nos pede contas da sua administração. Novamente o contador, quando nós chegarmos lá, vai pedir conta de tudo aquilo que nós fizemos ou aquilo que nós deixamos de fazer por medo. E então, vamos para o nosso louvor, que é de praxe, né, por conta do horário. Hoje eu estou bem mocinha, viu? Por conta do horário, eu vou tentar fazer essa música, fazer não, cantar ela, que diz assim, se é uma de amor. Veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. O passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Aí diz: por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. E é isso. A nossa vida é tão curta. A nossa existência, a vida não, a vida é eterna. A nossa existência, quantas idas e vindas nós queremos ainda para a nossa existência, para a nossa vida, podendo já fazermos andar nos passos do Paulo de Tarso, de Madre Teresa de Calcutá, de São Francisco, de Santo Antônio, de tantos e tantos e tantos, Bezerra de Menezes, tantos e tantos e tantos espíritos de luzes que já chegaram, passaram por quantos também já passaram, mas as últimas que já com conhecimento menos que nós temos hoje, mas já tinham conhecimento e conseguiram sobressair com tanta bondade, com a malinha cheia, transbordando. E que nós não deixemos para amanhã o que temos que fazer hoje. Vamos fazer com amor, jogando essa luz para fora, chegando no irmão que precisa. Dê um abraço, dê um sorriso, fale um bom dia, fale, mesmo que você ainda esteja dormindo, perambulando. Mas vamos orar, vamos fazer campanha de oração. Um orando, dois orando já faz muito pelo mundo, pelo Brasil, por todos aqueles que estão nos cárceres privados, outros que estão em guerras físicas, outros em guerras íntimas. Outros que estão nos hospitais, nos corredores dos hospitais, outros que estão nas UTIs, já até esquecidos. Muitos que também já estão nas colônias espirituais, nos hospitais espirituais, precisando de uma lembrança, de um eu te amo, eu nunca vou te esquecer. E a pessoa continua e a vida vai e flui. Agradeçamos a Deus o dia, agradeçamos a Deus o dom da vida, o dom de que tudo que nós temos, os nossos talentos, a boca, o ouvido, os olhos, as pernas, tudo que Ele nos deu, tudo que Ele nos dá, e tudo que Ele nos dará amanhã, se fizermos por merecer e se tivermos a necessidade de estarmos aqui amanhã. Então, fale eu te amo hoje, diga perdoe hoje, diga que eu abrace hoje, faça tudo hoje. O amanhã nós não sabemos, o mais tarde nós não sabemos. Agradeçamos sempre ao nosso Papai do Céu, com tanta misericórdia, com tanto cuidado, com tanto amparo,
sobre todos os filhos, mesmo aqueles que ainda estão em estradas tortuosas. Chega, Senhor, onde nós não podemos chegar. Chega com teu cajado, cajado que está na foto do nosso grupo. Chega com muita fé, com muita perseverança, como foi muito dito aqui, com muita esperança também. Agradeçamos a Jesus, nosso irmão maior governador, mestre, guia e modelo. Agradeçamos a Mãe Santíssima por todos os dias interceder ainda pelos nossos pensamentos, mais inclinações, nossos ainda mais atitudes. Agradeçamos a doutora Bezerra de Menezes, que esse mês que se inicia é o mês do seu aniversário. Que Jesus nos ampare, que toda a espiritualidade e luz que se fazem parte todas as noites, ampare a cada um aqui presente, os ausentes que não puderam entrar, e a todos os desencarnados, não importa a forma que foram, mas que se encontrem nos braços de Nossa Senhora. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós encarnados e desencarnados, para que consigamos galgarear no mundo da pátria espiritual com muita luz, com muita paz e com muito amor. Gratidão a todos vocês, gratidão, graças a Deus. E com esta oração, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se houver algum irmão precisando de ajuda, que seja recolhido e encaminhado a um hospital, a uma colônia espiritual ou um local adequado às suas necessidades. E que todas as energias deletérias sejam colhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Peço à espiritualidade maior, a doutor Bezerra, João Cecílio e toda a sua egrégora de luz, a permissão para encerrarmos o nosso evangelho do nosso lar da noite de hoje. E até amanhã com o nosso evangelho. Paz, amor e luz a todos. Boa noite.